Bom dia, graça e paz, amada igreja. Deus trouxe você hoje, mãe, neste lugar, para dizer que Ele conta com você para a transformação dessa geração. Talvez você entrou aqui dentro com o coração muito pesado, muito triste, mas hoje o Senhor vai restaurar a tua vida e vai dizer que você foi escolhida para esse tempo, para ter uma transformação nessa geração. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre tempos difíceis. Eu vou pedir para colocarem a projeção. Eu gostaria de iniciar orando, pedindo ao Senhor que fale ao coração das mães, como Ele falou ao meu coração. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração e tem me dado experiências. Durante 18 anos, eu estou como diretora do Colégio Batista Ágape, o colégio da nossa escola. E eu digo que é um privilégio, porque ali nós temos tido muitas experiências com mães, com famílias, com alunos. E eu quero falar nessa manhã ao seu coração o que Deus tem colocado no meu coração durante esse tempo. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, eu quero te pedir agora a tua unção, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor quer ao coração das mães. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor traga algo novo, Senhor. Que o Senhor traga um oásis no coração das mães. Que o Senhor traga esperança e, principalmente, unção e autoridade sobre os filhos. Deus, se alguma mãe que entrou nesta manhã, Senhor, triste, que o Senhor possa falar ao coração dela. Ó Deus, que o Senhor possa trazer alegria e, principalmente, Senhor, unção vinda de Ti para este tempo. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, em que tempo Deus te fez mãe? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Pastor Roberto falou dos tempos difíceis e realmente nós estamos vivendo tempos muito difíceis e eu quero falar isso com você hoje. Muito bem. Eu queria basear hoje a minha palavra lá em Esther 4, 13 e 14. Diz assim o texto: Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Deus escolheu Esther para salvar um povo. Foi para aquele tempo que Deus escolheu aquela mulher preciosa do Senhor. E nós vamos ver na história da rainha Esther que ela passou por medo, por dificuldade. Mas ela recebeu uma palavra do Senhor: não foi para este tempo que eu te fiz rainha. Deus usou a vida de Esther para salvar uma geração. E hoje eu quero trabalhar com vocês e falar e ministrar ao coração de vocês exatamente isso. Será que não foi para este tempo que Deus te fez mãe? Será que não foi para este tempo? Você poderia ter nascido em qualquer tempo, mas foi para este tempo que Deus está te fazendo mãe. Ele conta com você. E nós estamos vivendo tempos desafiadores, queridos. Eu ontem estava até conversando com o meu esposo, com o Giovanni, falei: Gi, quando eu assumi a direção do colégio há 18 anos atrás, eu nunca imaginei que a gente viveria tempos tão difíceis. Nós nunca imaginamos passar por uma pandemia. Nós nunca pensamos em passar por uma geração
totalmente tecnológica. Hoje a gente fala, né, entre os educadores, que a gente não tem alunos, alunos com ouvidos, nós temos alunos com fones, né? Eles nem ouvido têm, é o tempo todo com fone, ligados aqui na internet. Eu lembro que quando nós éramos crianças, nossos pais sempre falavam, olha, não quero você andando com esse vizinho. Fechava a gente dentro de casa, olha, essa companhia não é legal. Hoje, queridos, esses vizinhos estão na palma da mão do seu filho, dentro do quarto dele. Nós estamos vivendo um tempo que não tem mais como selecionar. Os nossos filhos estão sendo bombardeados de informações a todo tempo, a todo instante. Hoje, um bebê nasce, a primeira coisa que a mãe faz para distrair o que é? Vamos colocar um celular, ele fica quietinho, né? Isso nós precisamos tomar cuidado, mas nós estamos vivendo nessa geração, tempos desafiadores. E que tempos desafiadores são esses? Nós vivemos num tempo de egoísmo. Hoje, entre os jovens, né, entre essa geração, o que eles falam? O importante é ser feliz. Não importa se para ser feliz eu tenho que magoar o outro. Não importa se para ser feliz eu tenho que pisar no meu companheiro. Hoje nós estamos vivendo nessa geração egoísta, tudo para mim, para mim, para mim. Esse é um tempo desafiador. Nós estamos vivendo num tempo de violência. Nós passamos aí por um tempo difícil, né? O lugar que nós achávamos que era bem seguro, que são as escolas, queridos, olha o que aconteceu, né? O que tem acontecido, nós não temos mais segurança, é violência. Você sai hoje, você não sabe se vai ser assaltado, se vai ser sequestrado. Nós estamos vivendo num tempo de violência. Nós estamos vivendo num tempo de rebeldia. Hoje, a criança, o bebezinho, quando nasce, é difícil fazê-lo obedecer. As crianças estão rebeldes, os jovens rebeldes. A ansiedade tomou conta das nossas vidas. Quanta coisa tem acontecido, principalmente durante a pandemia, quantos transtornos nós estamos vivendo hoje na escola, com adolescentes, com crianças, com famílias, decorrente do que? Dessa ansiedade. Eu não sei o que vai acontecer, por onde eu vou passar. A gente não sabe do que vai acontecer amanhã. Toda hora surge uma notícia, surge algo inesperado, e a ansiedade tem tomado conta das famílias. E mães, com certeza, nossos corações muitas vezes são invadidos por essa ansiedade. Apego à internet, o valor. A gente brinca, às vezes, né, lá na escola, a gente fala muito entre as coordenadoras, que nós temos aluno que parece que o celular faz parte do físico deles. Se tirar o celular é como se estivesse tirando o rim dele, né? Então é esse apego, essa necessidade de estar conectado, geração TikTok, geração, né? O que eles têm visto. E olha, é um estímulo tão grande que, apesar do TikTok ser segundos, né? Porque hoje a atenção deles é assim, muda. E o que acontece? Apesar de ser segundos, eles passam horas. E claro que com a inteligência artificial, eles vão descobrindo que os nossos jovens, né, os nossos filhos gostam, e eles vão bombardeando, e vão trazendo mais notícias. Hoje você pesquisa algo, daqui a pouco seu celular faz um monte de coisa sobre aquela pesquisa que você fez. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Nós temos aí o alcoolismo. Queridos, nós recebemos um documento na escola oficial falando sobre o álcool entre os adolescentes. Como eles estão bebendo cada dia mais cedo. Hoje, crianças de 10, 11 anos em festas estão entrando no mundo do álcool. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Uma geração que está sendo destruída a cada dia. Os valores têm sido mudados. Cigarro eletrônico. Hoje a gente vê que isso é na moda. Hoje é bonito fazer uso de cigarro eletrônico. A gente vai, você vê jovenzinhos, crianças usando drogas. Mentira. Como a mentira faz parte dessa sociedade. Para me defender, eu já minto. Tem alunos, né, tem jovens que mentem tanto que eles não sabem nem quando eles estão falando a verdade. Porque eles vivem num mundo de mentira, né? Isso tem tomado conta. Essa questão contraditória, eles querem ser donos da vida deles, né? Eles querem ter autonomia, emancipação, porém eles não sabem o que é subordinação. Eles não sabem
o que é autoridade. A gente vê hoje eles cada vez com menos medo de autoridade e não respeitando a autoridade. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Família centrada nos filhos. Queridos, quantas famílias vivendo situações difíceis. Por quê? Porque quem manda em casa são os filhos. Eles determinam as regras, eles dizem as normas, né? E aí a família fica perdida. Por quê? Eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, meu filho vai se magoar. Eu não posso frustrar o meu filho. Quem disse? Nossos filhos precisam ser frustrados, nossos filhos precisam ouvir o não, e as famílias estão desajustadas. Muitos casamentos, queridos, sendo desfeitos, porque os filhos têm mandado no lar, os filhos têm ditado as normas. A perda da família como estrutura da sociedade, hoje a gente está passando por isso, né? Os nossos filhos já não... A ideia da sociedade é que a família não educa mais o filho, e sim, a sociedade, olha os conceitos que estão sendo passados. Sabe, uma coisa que me angustia muito, essa semana eu estive num congresso de gestores, lá da Beth Educar em São Paulo, eu estava comentando com meu esposo. Eu fico triste, porque quando a gente vê para onde está caminhando a educação, quem são os educadores hoje dos seus filhos? Isso dói. Por quê? Porque está sendo levada uma mensagem para o teu filho, uma mensagem de ausência de Deus, uma mensagem de que Ele é um Deus, de que Ele pode todas as coisas, e não do que a palavra diz, eu posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Então os nossos filhos estão sendo ensinados a se desviarem do caminho do Senhor. Querido, olhe o material do seu filho, acompanhe. As coisas vêm de maneira sutis para colocar no coração do seu filho a ausência de Deus e tirá-los do caminho do Senhor. Se vocês vissem o tipo de educadores que estão dando aula para os seus filhos, nós entraríamos agora numa corrente de oração. Eu tenho orado todo dia, Senhor, usa a educação para transformar os nossos filhos, mas da maneira da palavra de Deus. Por isso, querido, se você tiver a oportunidade, coloque seu filho em escola cristã. Porque os materiais, a ideologia, as coisas que têm sido pregado para o coração dessa geração, é exatamente, afaste-se de Deus. Não existe Deus. Deus é relativo. Tudo é subjetivo. É isso que está sendo ensinado para o coração dos nossos filhos. Por isso que estamos tendo filhos tão rebeldes, tão afastados das coisas de Deus. Muito bem. Eu quero fazer essa pergunta agora para você, mãe. Olhando e abordando toda essa situação, eu quero dizer para você, será que não foi para este tempo que você foi escolhida para ser mãe? Eu tenho ouvido muitas mães assim, Aninha, está difícil, olha que tempo difícil que a gente está criando filhos. Se eu pensasse, eu não teria nem filhos nesse tempo. Tem algumas pessoas que falam, eu não quero nem filho, olha a geração que nós estamos vivendo. Eu quero dizer uma coisa, isso é uma mentira que o inimigo tem colocado no coração das mulheres, porque Deus precisa de cada um de nós para mudar a história dessa geração. Se nós não tivermos filhos piedosos, o que será da nossa geração? O que será do reino do Senhor? Então agora nós temos que ter filhos e ter a confiança que nós somos usados nessa geração para transformar a história. Então, quem sabe não foi para este tempo que você chegou, que você é mãe? Agora eu queria trabalhar um pouquinho, a gente falou muito sobre a dificuldade desse tempo, a dificuldade que existe, como estamos vivendo nos dias de hoje. Mas, querido, sempre foi difícil, sempre foi difícil. E eu queria trabalhar com vocês hoje a história durante o tempo de pessoas que viveram em épocas difíceis também. Então, a Bíblia relata a história de 5 mulheres que eu quero trabalhar hoje com vocês. 5 mulheres da palavra de Deus que nos inspiram e que viveram tempos também de dificuldade. A dificuldade, gente, não é só hoje. Sempre tivemos dificuldades. O segredo é que tipo de mães nós temos sido neste tempo difícil. Então vamos lá, eu queria começar com Sara. Se nós pensarmos na história de Sara,
Deus deu uma ordem para Abraão e Sara: sai da sua terra, da sua parentela, e vocês vão para o lugar que eu mostrarei. Queridas, nós que somos mulheres, nós sabemos o quanto nós gostamos de segurança. Eu acho que o homem, ele é mais descolado, ele não tem medo de mudança, ele gosta de ousar. Mas nós, como mulheres, a gente gosta do quê? Da segurança, da minha casinha, os meus enfeites, as minhas coisas. Nós temos mais segurança nessa questão de ter tudo ali, vamos dizer, no nosso controle, né? Tudo certinho, não sai da rotina. Imagina o coração de Sara ao ouvir que ela deixaria toda a sua parentela, deixaria a sua casa, iria para um lugar que ela não sabia onde era. O que será que passou no coração de Sara? Vocês já pararam para pensar? Desestabilizou. O que foi no coração dela? Meu Deus, e agora? Eu vou para onde? Está tudo certo aqui. Mas ela confiou no Senhor e ela deu o passo com seu marido e ela foi. E Sara tinha uma outra dificuldade no tempo dela. Ela era estéril. Naquela época, uma mulher estéril, ela era uma mulher considerada amaldiçoada. Ela era considerada uma mulher pecadora. Que pecado será que ela fez para não engravidar? Imagina para Sara, no meio disso tudo, além de ter que sair do lugar onde ela estava, carregar na sua vida esse estigma de mulher que não pode ter filhos, mulher que não gera filhos. E de repente, Sara recebe o quê? Uma palavra do anjo do Senhor, dizendo que ela seria mãe. Queridas, eu acho que se fosse eu recebendo essa palavra, eu já estaria lá fazendo um enxoval, né? Bom, eu vou ser mãe. A palavra de Deus diz que ela esperou durante 25 anos. Gente, não foi um dia, 2 dias. São 25 anos. Que tempo de angústia para aquela mulher. Que tempos terríveis. Passa ano e nada daquele filho. E andando para um lugar que ela não sabia onde estaria. Por 25 anos ela esperou a promessa de Deus. Eu quero perguntar uma coisa hoje para você, mãe. Quantas promessas Deus te deu e que você ainda está guardando? Como está o seu coração hoje, diante daquilo que o Senhor te prometeu? Ou espera de uma bênção, ou espera de um retorno de um filho para a casa do Senhor? Queridas, Sara nos ensina que podemos esperar, ter fé. Não ficar preso só no tempo de perda de referenciais ou de desesperança, mas que Deus pode fazer. Então imagina um pouco o coração de Sara. Será que nós temos algumas Saras aqui? Passando por esse tempo difícil na vida? Muito bem. A outra mãe que eu quero trabalhar com você é Joquebede. Queridos, imagina Joquebede, o tempo de Joquebede, onde houve uma ordem do governo dizendo, olha, como os meninos, né, do povo de Deus estão crescendo muito, nós vamos exterminar todos eles. Vamos acabar com os meninos, para a gente não ter problema. Queridos, imagina você vivendo numa sociedade dessa, onde os filhos estavam sendo mortos, onde havia opressão, jugo, escravidão. De repente, Joquebede, uma mulher do Senhor, engravida. Queridos, quem gera, né, gesta um filho, a gente sabe 9 meses parece que é uma eternidade, principalmente quando vai chegando no final, né? A gente vai ficando cansado, não tem posição para dormir. Agora imagina Joquebede, naquele tempo não tinha ultrassom, hoje tem ultrassom que a gente vê já o bebê, até o rostinho, o perfil, naquele tempo não tinha. Imagina Joquebede lá na sua gestação falando, meu Deus, será que é menino? Será que é menino? E agora o que vai acontecer se nascer um menino? Até o 9º mês, até ela dar à luz aquela ansiedade, aquele temor, se for um menino, o que eu vou fazer? Olha a sociedade que nós estamos vendo, que tempo difícil, que tempo de quê? De perseguição, de matança. Eles estavam matando mesmo, fisicamente, as crianças, os meninos. E Joquebede tem um bebê. E a hora que eu acho que Puá, né, foi lá, fez o parto, é um menino. Imagina o coração dessa mãe. E agora? O que será do meu filho? Queridas, a palavra de Deus diz que ela escondeu esse menino. Só que o choro do bebê começa a ficar forte, né? E
imagina, cada vez que o nenê chorava, o desespero. Fica quietinho, não podem descobrir que você está aqui. Né? O desespero de cuidar daquela criança, o medo, a morte rondando ali. E foi neste tempo difícil que Joquebede foi mãe. E a palavra de Deus nos diz que Joquebede, ela foi uma mulher de estratégia. Por que estratégia? Queridos, ela não fez faculdade de engenharia, né? de uma faculdade para saber o que fazer ali, aquela engenhoca ali do cestinho para não afogar no Nilo, né? Como é que ela teve aquilo? A faculdade foi do Senhor. O Senhor deu a estratégia para ela. Eu creio que naqueles 3 meses, Deus ministrava o coração de Joquebede. Não tema, não tema. O seu filho foi escolhido, não temas. E Joquebede preparou aquele cesto. Mas ela só não preparou, chegou o tempo que não dava mais para esconder Moisés. E ela teve que levar para o Nilo. Ela teve que entregar para aquele lugar. Queridos, o Nilo era um rio caudaloso, né? Crocodilos, serpentes. A gente sabe que rio é perigoso, né? Caudaloso. Como entregar o meu filho naquele rio? Como que eu vou colocar? O que vai acontecer? Se não matarem, os animais vão matar, né? Os bichos vão matar, ele pode ser afogado. Mas Deus deu a ela estratégia. E o que acontece hoje, queridos? Vamos fazer um paralelo com Joquebede. Hoje estão matando os nossos filhos, sim, espiritualmente, até fisicamente. Quantas crianças estão sendo mortas? Quantas crianças assassinadas, né? E principalmente espiritualmente. Como mães, hoje, será que nós temos tido estratégia? Será que temos feito o cestinho dos nossos filhos? Temos ensinado a eles o temor do Senhor? Queridos, a coisa principal para termos uns filhos que transformem uma geração é colocar no coração deles o temor do Senhor. Uma das coisas que nós sempre falamos em casa para as nossas filhas: filhas, vocês podem estar aonde vocês estiverem. Talvez o papai e a mamãe não vão estar com vocês. Mas não tenham medo de magoar o coração do papai e da mamãe. Tenham medo de magoar o coração do Espírito Santo, o coração de Deus. Aonde você estiver, o Espírito Santo estará com você. Querido, isso é colocar o temor do Senhor no coração dos nossos filhos. Porque nós não conseguimos colocá-los debaixo das nossas asas para o resto da vida. Nós estamos agora numa fase como pais, a Ju casada, né? Gigi já terminando sua faculdade, Ana Ruth na faculdade. E é tão fácil quando elas são pequenininhas, você põe aqui, né? Não vai aqui, vai para a escola, vai para casa. Nós temos que entregar para o rio do mundo. Nós temos que colocar no Nilo. Nós temos que entregar para essa geração. Mas como nós estamos entregando os nossos filhos para essa geração? Como nós temos preparado, que estratégia nós temos usado? Coloque o temor no coração do seu filho e você verá uma geração diferente. Porque ele não vai querer te desagradar. Ele não vai ficar preocupado com o que você vai pensar como pai, como mãe. Ele vai pensar: eu não quero ferir o coração de Deus. E eles serão Moisés desta geração. Eles farão diferença nessa geração. Precisamos ter estratégias. Quanto tempo como mães nós temos gasto nessa estratégia para os nossos filhos? A palavra de Deus diz que a gente deve ensinar a criança no caminho em que deve andar. É no caminho que nós vamos ensinando. É na hora do carro, seus filhos lá: olha como Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus nos deu alimento, Deus está nos dando uma casa. Queridos, são essas palavras que nós vamos inculcando na mente dos nossos filhos e no coração. E isso vai fazer a diferença. Não tenha medo de falar para os seus filhos: filhos, nós precisamos orar, estamos passando por tempos difíceis. Tem pais, queridos, que fazem uma dívida tremenda. Pais que compram o que não podem para não machucar os seus filhos. E deixam de dar uma grande lição: filhos, vem cá. Nós estamos passando por uma situação difícil. Vamos ter que orar, vamos ajustar todos nós juntos
para passarmos por essa situação difícil. Coloque seu filho junto no problema, não tire ele do problema, coloque ele e mostre o poder da oração. Porque quando seu filho se ajoelha com você e ora por determinadas situações difíceis, quando você atravessa e tem a vitória, você vai chamar, Deus é bom, olha o que Deus fez por nós. É tempo de louvar. Eu lembro, queridos, eu não ia usar exemplo da minha família, mas eu vou dizer o que aconteceu, que isso foi marcante para mim como mãe. Quando o Giovano foi fazer a residência de oftalmo, nós estávamos vivendo uma vida muito boa financeiramente, né? E ele resolveu fazer a residência. E nesse tempo foi um tempo muito difícil. Nós tivemos que vender tudo, vender apartamento, vender carro, vender tudo, para ter uma reserva para ele fazer a residência dele. Nós acabamos mudando para perto do colégio, eu dava aula no Colégio Batista Brasileiro em São Paulo, eu morei bem do ladinho, a gente atravessava a rua, já estava lá, para que eu não tivesse carro. E, queridos, nós vivemos um tempo muito difícil. A Juliane, que era a primeira filha, ela tinha danoninho, tinha requeijão, e de repente, acabou, né? E teve um dia que eu estava muito triste, porque ela pedia as coisas, filha, nós não temos. E um dia ela chegou para mim e falou assim, mamãe, eu queria tanto aquela boneca Polly. Irmãos, boneca Polly era uma fortuna. Eu falava, filha, você não tem danoninho, vai ter boneca Polly? E eu falei, filha, né? E o coração de mãe, puxa. Ela falou, não, mamãe, nós vamos orar e eu vou ganhar a boneca Polly. Queridos, me deu uma tremedeira. Que eu falei, e agora? Se Deus não der a boneca Polly, o que minha filha vai ter? Olha, eu querendo dizer o que Deus tem que fazer, o que Deus não tem que fazer. E eu lembro que ela ajoelhou do meu lado, Senhor, eu queria muito. Eu falei, Senhor, como é que eu vou conseguir essa boneca? Vou pedir para o meu pai, vou pedir para o meu... Você já começa, né? Mas o Senhor tem os seus caminhos. E passou. E um dia, em outubro, isso foi mais ou menos em junho, que ela tinha pedido. Quando chegou em outubro, eu estava na minha sala de aula, daqui a pouco chega a Juliane com um embrulho grande. Mamãe, a boneca Polly. Falei, filha, de quem que você pegou? Né? A gente como mãe, olha o erro, né? Não, mamãe, eu ganhei, a tia Beth me deu. E, queridos, a professora, ela entrou logo depois e falou assim, Aninha, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aqui fui eu que dei para ela de Dia das Crianças, tá? Eu sentei. Ela falou assim, eu estava andando na ReHap, e Deus falou para mim, compra essa boneca para a Juliane e dá para ela. Queridos, na mesma hora, eu sentei e comecei a chorar. Porque eu falei, a oração da minha filha foi algo que nós ensinamos para ela. Filha, confia no Senhor. O Senhor traz, o Senhor faz. E naquele momento eu olhei para ela e falei, filha, Deus é maravilhoso. Deus fez alguém pegar essa boneca e entregar na sua mão, porque nosso Deus é assim, queridos. E naquele momento eu pude orar agradecendo a Deus, falei, Senhor, como Tu és maravilhoso. A gente fala tanto de ensinar os nossos filhos, e ela teve a experiência dela. Por isso que eu falo, não deixe, não esconda do seu filho a situação difícil que vocês estão vivendo, porque isso foi uma experiência no coraçãozinho dela. Deus falou ao coração dela que Ele é poderoso. A fé dela. Então, queridos, nunca deixem de falar para os seus filhos. Precisamos ter estratégias, precisamos buscar no Senhor isso para entregar nossos filhos para o mundo. Hoje, elas estão trilhando o caminho delas, mas eu sei que o Senhor está com ela, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor no coração delas, as experiências delas, vão fazer que a minha geração, a minha descendência seja piedosa. E é isso que Deus quer fazer com a nossa descendência, queridos. Deus quer fazer com a sua descendência, que a nossa descendência seja piedosa. Então, em tempo de perseguição, em tempo de um mundo que quer matar nossos filhos, não só fisicamente, né, mas principalmente espiritualmente, quais são as estratégias que nós temos usado? Aquele tempo para Joquebede também foi difícil, mas ela nos ensina que o Senhor, Ele transforma situações difíceis em situações de vitória. Quem foi Moisés? É isso que Deus quer fazer com a nossa geração. Uma outra mãe foi Ana. Ana
era uma mulher estéril, também não podia ter filhos. E o tempo dela foi de humilhação e vergonha. Imagina, queridas, naquele tempo, ela era considerada o quê? Amaldiçoada, pecador. Qual foi o pecado de Ana? O que Ana fez, né, para merecer? Imagina ela viver numa casa. Se põe no lugar de Ana, queridas. Onde Penina, outra mulher do seu esposo, de Eucana, rindo, debochando. Cadê seus filhos? Queridas, a palavra de Deus não fala sobre isso, mas eu creio que talvez Ana fosse uma mulher depressiva. Porque na palavra de Deus diz que Eucana falou para Ana: Ana, não sou eu muito melhor, meu amor, do que filhos? Então eu imagino Ana depressiva, imagina aquela mulher o tempo todo sendo ridicularizada. Imagina as crianças passando: ai Ana, você não tem filhos. A palavra de Deus não diz isso, mas a gente pode imaginar como era. E ela tinha aquele tempo de humilhação, de vergonha, de tristeza. E a palavra de Deus diz que Ana foi até o templo. Queridos, eu acho que a dor dela era tão grande que o choro dela veio das entranhas. Aquela mulher gritou, ela chorava no templo. Tanto que o profeta Eli olhou para ela e falou assim: mulher, você está bêbada? Imagina o grito, a angústia, o choro dela. E ali ela diz: não, eu estou derramando a minha entranha, as minhas entranhas para o Senhor. Eu estou chorando porque eu quero ter um filho. E ali aquele profeta profetiza na vida dela: Ana, você terá um filho. Queridas, esse tempo dela de humilhação, de dor, de depressão, de tristeza, o Senhor transforma. O Senhor dá a ela alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ela vota diante, né, de Eli e ao Senhor: eu vou entregar o meu filho para o Senhor. Talvez hoje a sua dor, as suas dores na entranha, o choro, é porque o seu filho está longe dos caminhos do Senhor. Ou alguma situação que fugiu do seu controle. Queridas, derrame as suas entranhas, chore diante do Senhor. Ele ouvirá e transformará a sua situação. Porque Deus tem interesse que a nossa geração transforme esse mundo, que a nossa geração esteja preparada para a entrada no reino. É a nossa descendência que vai entrar no reino. E como nós vamos preparar esses nossos filhos como flechas, como filhos tementes ao Senhor para a entrada do reino. Então, Ana foi um tempo de humilhação e vergonha. A outra mulher nem nome, quer dizer, nome ela tinha, mas a palavra de Deus não fala o nome dela. Mas diz que ela era esposa de Manoá. Essa mulher, ela era mãe de Sansão. Olha que bênção. Quem foi Sansão? Deus escolheu essa mulher. E olha, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor chegou a ela e disse que ela teria um filho e que ela precisa estar separada. Deus trabalha aquela mulher e diz: olha, você não vai comer nada da parreira, nada que é imundo, você vai se consagrar. Mães, a mãe de Sansão nos ensina que precisamos ser uma mãe separada, uma mãe consagrada. Nós precisamos nos abdicar de algumas coisas para que essa bênção e essa unção entre para as próximas gerações. O que nós temos feito de consagração para que os nossos filhos sejam joias preciosas na mão do Senhor? Será que a internet tem desviado o nosso foco? Será que o compromisso do dia a dia tem levado muito tempo? Ou até, a escola educa, a igreja educa. Não, queridos, o papel de educar é nosso. O papel de levar nossos filhos a Cristo é nosso. Não transfira essa responsabilidade para ninguém. A mãe de Sansão se privou. Ela não comeu coisas imundas. Ela não comeu nada da parreira. Ela se consagrou para que a próxima geração, para que seu filho fosse um ungido do Senhor. Mas aconteceu algo na vida de Sansão. Quando ele cresceu, ele se rebelou. E a palavra de Deus fala sobre isso. Os pais não queriam que ele se casasse com uma filisteia, mas ele foi e se casou. Ele foi um filho rebelde. Mas a palavra de Deus diz que tanto Manoá como a sua esposa eram consagrados ao Senhor. E queridos,
isso eu vou dizer algo que Deus tem colocado muito forte no meu coração. Eu tenho trabalhado com famílias e eu tenho acompanhado algumas famílias que estão sofrendo. Filhos desviados, filhos rebeldes. E Deus tem colocado no meu coração que quando nós consagramos os nossos filhos no altar do Senhor, quando eles são bebês, eles são consagrados. Eles vão voltar. Eles são do Senhor. Eles podem sair do trilho um pouquinho, mas eles vão voltar. Porque eles são consagrados. E uma criança consagrada para o Senhor é dele. Sansão aconteceu isso, queridos. Ele se desviou, ele errou, ele caiu. Imagina o coração desses pais. A rebeldia de Sansão o que trouxe. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que quando ele estava nos últimos dias, ele orou ao Senhor e ele pediu força. E estava lá no templo aquela adoração a deuses pagãos, aquela festa imunda dentro do templo. E diz que ele orou, cego, orou, Senhor, me dá força. Eu creio que ali foi a conexão da volta dele para o Senhor. Porque o Senhor encheu Sansão de força. E ali ele destruiu muitos filisteus. Ele morreu junto. Mas muitos filisteus foram mortos ali naquele templo. Mas eu creio, a palavra de Deus não fala isso, mas eu creio que ali Sansão voltou aos caminhos do Senhor. E se reconectou com o Pai, porque ele foi consagrado desde o ventre. Então eu creio que quando ele orou e Deus voltou à força, ali houve o arrependimento. Então, queridos, Deus tem ministrado muito ao meu coração. Se o seu filho está desviado e você consagrou no altar do Senhor, ele é do Senhor. Ele vai voltar. E nós vamos declarar e profetizar. Porque quando eu vejo aquele vale dos ossos secos, quando é profetizado e volta à vida, nós vamos declarar isso na vida dos nossos filhos. Eles serão do Senhor, eles são consagrados. E ninguém e nada vai tirar essa autoridade e essa salvação dos nossos filhos. Então, a esposa de Manoá nos ensina sobre esse tempo. Outra mulher que eu queria trabalhar com vocês é Maria. E talvez a gente nunca pensou nesse aspecto de Maria. Queridos, imagina numa geração onde a mulher não podia errar. A adúltera naquela época era apedrejada até a morte. Imagina uma adolescente receber a visita de um anjo. E o anjo fala, olha, sabe aquele tempo que você está esperando de salvação? O povo estava esperando, queridos. Era um clamor do povo, cadê o Messias? Cadê o Messias? Estamos esperando o Messias. E Maria é agraciada e diz, olha, você vai ficar grávida. Imagina uma adolescente. Não tinha casado, não tinha tido relações com homem nenhum. E de repente no ventre dela, ela vai ser mãe. Imagina o coração dessa mulher. Vamos pensar um pouquinho como estava Maria. Uma adolescente jovem, estou grávida e agora vou ser apedrejada. O que vai acontecer? O que eu vou falar para o meu noivo? Imagina o coração de Maria como estava. Mas Deus tinha um propósito. E Maria, ela teve um ato de fé. Ela falou, Senhor, eis-me aqui. Que se cumpra aquilo que o Senhor tem. O teu propósito. E Deus vai em sonho para José e diz, olha, porque José estava com intenção de fazer o quê? Vou quietinho, né? Vou sair fora dessa situação. Mas ele é visitado e diz, olha, aquele bebê é o Messias, é o Salvador. E José abraça isso junto com Maria. Mas, queridos, quantas coisas no coração de Maria? Quantas coisas passavam, quantas angústias, né? Quanta ansiedade por aquilo. Estou gerando Messias. Aquela preocupação de gerar no caminho certo. Eu preciso fazer tudo certo. Então, muitas vezes, nós como mães também passamos por essa ansiedade, essa angústia do futuro. Como vou fazer? Olha a geração, o que está acontecendo? Então, o que Maria nos ensina? Existe o tempo de cumprimento de uma promessa. Se você recebeu uma promessa do Senhor, Deus vai cumprir no tempo dele. Porque Deus não é mentiroso e Deus cumpre aquilo que Ele tem para os seus servos. Vimos aqui tempos difíceis. Nós estamos falando que os nossos tempos, realmente nós estamos vivendo tempos muito difíceis, mas nós, com essa história, nós vamos vendo que cada tempo tem as suas dificuldades, né? A gente vê Sara, desesperança,
sem referenciais, Joquebede, um mundo ameaçador, como nós estamos vivendo hoje, né? Ana, humilhação e vergonha, a rebeldia e a desobediência de Sansão, a ansiedade, tudo isso está nos ensinando que nós, como mães, também temos esses sentimentos. Hoje também temos todos esses sentimentos, mas queridas e queridos, porque isso para os pais também é importante. Quais são os segredos para nós vencermos esses tempos difíceis? Com Sara, nós aprendemos sobre fé. A fé move montanhas. Nós precisamos de fé. Joquebede nos ensina sobre estratégias. Queridos, precisamos ter estratégias na criação dos nossos filhos. Não podemos perder tempo. Todo tempo é tempo. Com Ana, nós aprendemos sobre oração. O segredo de Ana foi a oração. Mães de joelhos, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Queridos, eu quero dizer que muitas vezes, o que eu não consegui no coração das minhas filhas, com joelhos eu consegui. Por quê? Porque o Senhor que formou, é Ele quem transforma. Quando você cumpre o teu papel como mãe, ensinando, falando, a outra parte é do Espírito Santo. Muitas vezes eu me ajoelhei ao lado da cama com o meu esposo. Senhor, toca. Senhor, visita. Senhor, transforma. E situações que nós vemos que como pais, às vezes nós não conseguimos mudar circunstâncias. Deus fez por nós. Eu louvo a Deus pela oração. E as minhas filhas, quando eu tive o Covid, que eu estava na UTI, foi um tempo de muita ministração do Senhor para mim. E eu lembro que as minhas filhas fizeram, queridos, olha o que é o temor do Senhor. Minhas filhas fizeram uma reunião de oração pela internet. Elas juntaram muitas pessoas para interceder por mim. E que alegria foi receber essa intercessão. O anjo do Senhor me visitou ali naquela UTI e me tirou de lá, fruto de oração. Eu vejo o pastor Januário, a igreja orou. Queridos, a oração muda circunstâncias. A oração tem um poder. Nós temos um poder na nossa mão e que nós não usamos. Quantas vezes passamos dias e dias e não oramos? Ajoelha, ora. Aonde você não toca o coração do seu filho, o Espírito Santo toca. E Ele faz mudança, Ele muda situações e muda circunstâncias. Ana nos ensinou sobre isso. A mãe de Sansão nos ensina sobre o quê? Sobre consagração. O quanto nós temos nos consagrado diante do Senhor. Eu queria tanto que meus filhos fossem do Senhor, que meus filhos... Você é? Você se consagra? Você tem vindo às reuniões de oração, você tem vindo à igreja, seus filhos têm visto essa consagração em você. Antes de nós queremos para os nossos filhos, nós devemos viver. Então, a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, nos ensinou sobre consagração. Seja consagrado e seus filhos serão consagrados. Eles verão em você o Espírito Santo de Deus e eles vão querer ser como você. Eu louvo a Deus pelos meus pais. Meus pais estão aqui. E uma das coisas que eu acho que marcou muito a nossa vida, minha, do Estevão, né, do Júnior que faleceu, foi ver nossos pais de joelhos e consagrados. E eu lembro uma vez que eu falei: pai, eu quero ser parecido com você, porque você é parecido com Jesus. Queridos, ser filho de pastor não é muito fácil. É algo bem desafiador. Eu vou contar esse testemunho aqui para dizer como que um pai e uma mãe têm influência na vida de um filho. Eu lembro que meus pais trouxeram para mim de aniversário um brinco muito bonito de argola. Eu gosto muito de argola, né? E eu cheguei no domingo toda feliz com aquela argola. E, queridos, eu fui abordada, eu tinha uns 10 anos. E eu fui abordada por um diácono. E o diácono falou para mim: que brinco é esse da macumba? Eu falei: como assim? Como brinco da macumba? Jesus, meu pai e minha mãe que me deram. Como que é um brinco da macumba? Queridos, aquilo foi como se tivesse entrado uma flecha no meu coração. Porque ele não sabia que tinha sido meu pai e minha mãe.
Eu tinha 10 anos, eu saí correndo para o gabinete do meu pai, e o gabinete do meu pai tinha a parte de baixo e a parte de cima, e eu corri lá para cima, deitei no tapete e chorei, com raiva. Pedi perdão depois a Deus, tá? Mas eu falava, aquilo não é diácono, aquilo é um diábolo, né? E eu falava, Senhor, perdão. Mas eu chorava, porque aquilo me feriu, porque mexeu com meu pai. Ele estava dizendo que meu pai era da macumba. E aí o que aconteceu? Meu pai chegou no gabinete, subiu, me viu no chão. Minha filha, o que você está fazendo aí chorando? Pai, eu estou com muita raiva. E ele tinha uma cadeira de balanço, ele falou, filha, senta aqui no meu colo, filha, o que está acontecendo? E eu contei para ele, pai, por que aquele homem... Naquele momento, o meu pai pegou o meu rosto e falou, filha, a palavra de Deus diz que se alguma coisa escandaliza o seu irmão, não faça. Irmãos, ele poderia ter falado ali, pode deixar que eu vou falar com aquele diácono, pode deixar ele na minha... Não, meu pai falou, filha, se alguma coisa escandaliza o seu irmão, tira. Você pode usar no shopping, você pode usar, papai é da macumba. Não, pai. Então, filha, perdoe porque ele não sabe o que ele está fazendo. Irmãos, eu confesso que eu fiquei meio chateada, porque eu queria outra resposta do meu pai naquela hora, né? Mas, irmãos, aquilo foi uma marca muito profunda no meu coração do que é amor. Amar a igreja, independente se você está sendo ferido ou não. E eu vou dizer para os irmãos que esse diácono foi o meu padrinho de casamento, de tanto amor que eu tinha por ele. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com o que ensinamos para os nossos filhos. Às vezes, na ira, a gente fala bobagem. Em vez de nós levarmos os nossos filhos para o Senhor, nós afastamos os nossos filhos do Senhor. Então, vamos ter sabedoria, vamos nos consagrar, vamos buscar estratégia para ministrar o coração do Senhor. Naquele dia, meu pai me deu a maior lição do mundo. Filha, ame, independente se estão te machucando ou não. Ame. Ame com o amor de Jesus. Amei tanto que foi meu padrinho, né, queridos? E tenho um amor muito grande por esse diácono. Maria, o que Maria nos ensina como mãe? A unção do Espírito Santo. Maria foi agraciada. Imagina no meio daquelas adolescentes todas, Deus olha para Maria e fala, você, seu coração, a sua vida é uma vida especial. Por quê? Porque o Senhor escolheu Maria para gerar a vida de Jesus, o Salvador do mundo. Queridas, sejam cheias do Espírito Santo de Deus, para que você transforme essa geração. Quero voltar naquele versículo que nós iniciamos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Com muito respeito, eu quero parafrasear esse versículo dessa forma. Se ficar calada num tempo como este, alívio e livramento virão de outra parte para esta geração. Quem sabe não foi justamente para um tempo como este que você chegou à posição de mãe. Querida, Deus está levantando você como mãe para esta geração, para transformar. E eu queria encerrar a minha palavra com o Salmo 112, versículo 1 e 2. Mãe, hoje é o dia das mães, nós estamos falando para as mães, mas eu quero falar isso para o coração dos pais também. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Queridas, levante-se hoje dizendo, eu fui escolhida para este tempo, para mudar a minha geração. Vamos seguir esses 5 segredos: oração, consagração, fé, estratégia. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Nós vamos ver vidas e vidas, vida dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles que estão juntos, dos nossos filhos transformados. Você foi escolhida para este tempo, para mudar uma geração.
Creia nisso, levante a sua cabeça. Às vezes o inimigo quer colocar muitas coisas na nossa cabeça. Você é uma mãe incapaz, você errou aqui, você errou aqui. Queridas, não pensem assim, porque nós temos um Deus que muda circunstâncias. Nós temos um Deus que reverte maldição em bênção. Nós temos um Deus que conserta aquilo que talvez nós falhamos. Mas nós temos um Deus vivo e Ele quer que hoje você se levante nessa posição. Eu fui escolhida neste tempo para transformar minha geração. Eu fui escolhida nesse tempo para fazer diferença nessa geração. Nós vamos nos levantar como mães diante do Senhor. Senhor, usa a minha vida para transformar essa geração. E agora o pastor Roberto falou sobre esse curso, né? Essa escola para famílias. Quão importante isso é. Quão importante nós recebermos do Senhor. Do Senhor. Gente, não são psicólogos, não são coaches, não são mentores que vão nos ajudar na criação do filho. Mas é isso aqui, o manual daquele que criou o teu filho. Não existe um manual para como educarmos os nossos filhos. Mas existe o manual que nos dá a instrução de como criar os nossos filhos para transformar e para entrar no reino. Já pensou que alegria nós chegarmos no céu e depositarmos: Senhor, está aqui minhas heranças. Minhas heranças estão no teu altar. Minhas heranças estão salvas. As minhas heranças estão fazendo diferença nessa nação. Eu acho que esse é o melhor presente que nós podemos ofertar diante do Senhor. Então hoje, queridas, se levantem com essa posição. Eu fui escolhida para este tempo, para os meus filhos. Segredo, oração, fé, estratégia, uma mulher cheia do Espírito Santo, a intercessão. Essa escola da família fará um impacto não só na cidade de Campinas, vai se fazer em São Paulo, Brasil e o mundo. E nós vamos ser conhecidos como famílias benditas do Senhor. Jovens transformados. Jovens, vocês querem ser felizes? Temam ao Senhor e obedeçam aos seus pais. Vocês serão os jovens mais felizes dessa terra.